Obrigada. Boa tarde, eu sou a Natália. Como a Priscila disse, eu trabalho no Empreender Saúde. A minha formação não é de jornalista. Eu sou fonoaudióloga, vim da área da saúde e hoje escrevo conteúdo para empreendedorismo, inovação e negócios em saúde em geral. Então, eu geralmente falo com empresas, não falo diretamente com o paciente, mas o que eu vou trazer para vocês são coisas que vocês podem usar para falar direto com o paciente, para falar com empresas, falar com farmacêutica, falar com qualquer interessado no conteúdo em que vocês estão produzindo. A gente vai falar sobre metas, público, que tipo de objetivo você tem com o seu blog, o calendário, as referências que são utilizadas. O palestrante anterior estava falando sobre a importância de você colocar fontes no que você está escrevendo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Um case e o que fica aqui dessa apresentação. Que metas são essas? Em alguns lugares, as pessoas fazem blogs, por exemplo, para divulgar um hospital. O Albert Einstein tem um blog que eles publicam conteúdo interessante para os pacientes, publicam fatos interessantes sobre saúde em geral e completamente relevantes. É uma fonte confiável, é uma fonte que a gente sabe que trabalha aquele conteúdo com responsabilidade. Então, qual a minha meta? Aumentar o tráfego de um site que já existe? Aumentar a minha visibilidade online? Eu sou um paciente, eu quero ser famoso na rede, o que eu quero? Mostrar expertise? Eu sei alguma coisa? Eu, como paciente, tive uma doença, passei muito tempo pesquisando sobre aquilo. Hoje eu acredito que eu sei e que eu posso passar para as outras pessoas. É isso que eu quero com o meu blog? Gerar novos leads. Se você tem um produto, por exemplo, você quer que os usuários comprem o seu produto ou sejam potenciais clientes do seu produto? Educar os pacientes, que eu acredito que é o que tem que ter em todas as outras referências. Compartilhar novidades em saúde, contar a minha história. Essas coisas podem ser mescladas entre si, mas é bastante importante que você tenha essas suas metas em evidência. Quem é meu público, então? Pode passar. Ele é um público que é influenciado facilmente por pessoas que têm opinião em saúde. Por exemplo, ele lê blog já? Ou ele só confia no que o médico diz? Ele só confia no que a mãe dele fala. Minha mãe disse que eu tenho que tomar o biotônico Fontoura. Não interessa se me disseram que tem álcool lá dentro, mas a minha mãe disse que sim, eu confio nela. Tá certo isso? Não tá certo? Mas quem esse público confia? Que tipo de linguagem eles preferem? Que tipo de doença esse público tem? Por exemplo, você vai falar de câncer infantil. Você vai falar com aquela criança que tem 3 anos? Não, você tem que falar com a mãe dessa criança. Você tem que falar com o cuidador de um idoso que está com Alzheimer já agudo, já avançado e que já não vai mais poder ler o seu conteúdo. Agora eu vou falar uma coisa um pouquinho mais prática, assim. A gente precisa ter planejamento. Um blog, para ser bem respeitado, para ser um blog que as pessoas acompanhem, passem a ler, precisa ter conteúdo constante. No Empreender, a gente tem hoje, acho que 4 textos por dia, mais alguns press releases que as empresas mandam para a gente. E é assim, em qualquer dia. Domingo, se eu não escrevi o post, eu acordo cedo de manhã, escrevo e publico. O Rafael está aqui, meu chefe, ele também faz a mesma coisa. Se eu não consigo, ele vai lá e escreve. Então, assim, você tem que pensar no tópico do post, o que você vai falar? Que tipo de conteúdo que vai ter naquele post? Data, tema, autor. Autor é muito importante vocês não tentarem fazer tudo sozinho. É muito legal você ter a parceria desse médico, como a Cris estava falando antes. Você ter a parceria de alguém que já tenha vivenciado a mesma coisa, para você criar mesmo uma rede. Os seus pacientes podem ser autores do seu blog também, outros pacientes que fazem a mesma coisa. Eles podem criar uma rede muito mais forte e muito mais relevante do que só o seu caso. Talvez o seu caso não seja a regra, seja a exceção. E a regra vai ser o que mais ajuda as pessoas, né? Que canal de distribuição? Todo texto vai ser importante para o Facebook? O cara do Fleury estava falando. Não, eles não podem colocar um texto com 10 parágrafos no Facebook. Não faz sentido. A pessoa tem que ter essa noção de saber o que cabe mais para cada lugar. As keywords, isso é uma coisa muito importante porque para você ser relevante no Google, para a pessoa procurar lá reumatismo e encontrar a Priscila, ela teve que fazer um trabalho de muito tempo, assim, de muita dedicação com palavras-alvo. A palavra reumatismo é direto colocada pro blog dela. A palavra câncer pode ir direto pro Oncoguia. As pessoas trabalharam durante muito tempo usando essas palavras e outras palavras de relevância muito maior também, para serem encontradas no Google e para serem em primeiro lugar lá e fácil de encontrar. Isso é muito importante porque, assim, 98% das pessoas olham direto na primeira referência do Google e as outras já esquecem o que tem ali, nem vão para a segunda página. Então,
Sua segunda página, que legal, quase ninguém vai ler. Sabe? Você tem que crescer e aumentar isso cada vez mais. Tem um chamado aqui Call to Action. Isso é muito importante para vocês aumentarem o canal de distribuição também. Coloca lá um link para retweetar, para compartilhar, para envie um e-mail se precisar, qualquer coisa, mas coloca. Sempre tem aquele botãozinho que vai replicar o seu conteúdo e torná-lo mais divulgado nas redes. Fonte da imagem, links, sempre links, gente. Coloca muito link de outros sites no seu, muito link do seu próprio conteúdo. Ah, lembra quando falei de tal coisa em tal post? Traz aquele link para esse post de agora. E métricas, vocês precisam começar desde o primeiro dia de blog a ver. Se você vai passar um mês só você olhando aquele site, ter 30 visualizações no mês, você tem certeza que aquelas 30 são suas? Escreve. Anota lá na tabelinha, 30 visualizações, para você ir acompanhando isso e não perder o seu próprio crescimento. Agora, os tipos de post. Eu coloquei aqui. Tem alguns tipos de post que engajam mais do que outros. Então, assim, escrever a história do paciente e tudo mais pode ser muito legal, mas pode ter um jeito específico de ser dito aquilo. Então, o how to, que é o como fazer. Como encontrar um medicamento no SUS. Como encontrar o local onde eu tenho consulta. Esse tipo de coisa, de como fazer alguma coisa, engaja muito, porque a pessoa sabe que vai encontrar a resposta naquele post. Sabe que ali vai ter o que ela precisa. Outro que é muito legal é lista. 7 maneiras de fazer alguma coisa. 6 tipos de fazer tal coisa. Porque a pessoa lê o título daquele post e sabe o que ela vai encontrar ali dentro. Não é uma coisa vaga para ela. Notícias, casos da audiência. É muito legal ter isso que o cara do Fleury estava falando, de, gente, traz a história do seu paciente para dentro do seu blog, traz a história da sua audiência para o seu blog. Isso engaja muito mais, ele compartilha nas redes dele, vira uma coisa assim de um monte de neve, sabe? Ele vai criando realmente uma audiência muito maior para o seu site. Título. Eu coloquei aqui 65 caracteres, porque, gente, quando você procura no Google, sempre aparece aquela reticência ali. Isso daqui são textos meus, então não tem problema mesmo. Sempre aparece aquelas reticências ali no final. Se você não coloca só em 65 caracteres, porque o Google tem uma limitação. No de baixo, ó, já chegou a aparecer o título inteiro e o meu site. Me garante uma relevância muito maior e uma garantia de que o público está entendendo tudo que vai ter dentro do meu post. Você precisa personalizar, você precisa fazer aquilo para o seu paciente. É legal fazer para você? Mas você precisa garantir que seja extremamente relevante para o seu paciente. O título é uma maneira de você chamar a atenção, é uma maneira de você transmitir o que é que você vai passar. O que você vai passar tem que ter muito valor, e essas pessoas reconhecem esse valor. Eu vou dar um exemplo aqui. Isso é um e-mail que a gente recebeu, uma mensagem que a gente recebeu no Facebook, de uma paciente. A gente não fala com paciente, a gente não trabalha com isso. Mas uma paciente falando, eu já fiz quimioterapia e radioterapia, estou aguardando a braquiterapia, mas aqui em Aruarama não fazem. Como que eu posso fazer? Me ajuda, por favor. Não é o nosso foco, mas a gente precisa ajudar esse paciente a atingir o que ele quer, porque isso é uma forma dele passar a marca da gente para frente de maneira positiva. A gente não pode simplesmente ignorar, isso daqui não é o trabalho que eu faço, deixa isso para lá. Referências. Onde que eu procuro as minhas referências para escrever um post, gente? Não pode jogar no Google e pegar qualquer coisa que está lá na frente. Isso não é o correto a se fazer, isso não é uma responsabilidade. E não é desde o momento em que você cresce, é desde o seu primeiro dia de blog. Você não pode acreditar em qualquer coisa que é dita na internet. Chocolate faz bem à saúde, chocolate faz mal à saúde, chocolate faz bem de novo, chocolate hoje não faz mal. Você não pode simplesmente acreditar em qualquer capa de revista, em qualquer blog, e dizer que aquilo é certo, que aquilo é verdade absoluta. Você precisa colocar as referências. Onde que eu procuro? Associações de pacientes. Tem associações muito sérias no país inteiro e associações com boas referências de artigo, então dá para procurar nesses lugares. Eu coloquei alguns exemplos. Instituições de pesquisas e referências, a Agência Fiocruz, o Dr. Drauzio Varela, que ele não é especialista em tudo, mas ele tem muitos especialistas escrevendo para o site dele. Algumas oficiais, como o Ministério da Saúde, Anvisa. Pode passar? Sociedades de profissionais de saúde. É muito importante que o paciente participe dessas sociedades, se não ativamente, pelo menos lendo tudo que está saindo, lendo as coisas do Congresso, estejam extremamente atualizados com o tema de vocês. Periódicos, base de dados. Se vocês não sabem mexer em bases de dados, tipo Cielo, PubMed,
dá uma lida, assim, tenta se esforçar um pouquinho para entender o que são esses artigos, o que está sendo publicado ali, que é o que tem de mais novo, assim, é o que tem de mais relevante. Aí eu trouxe um case que eu gosto muito, que é uma blogueira, é a Paula Pfeiffer, ela é uma blogueira de moda, e eu comecei a segui-la por causa disso. E aí, ao longo do tempo, eu fui descobrindo que ela tinha outro blog. Como eu disse, eu sou fono, e ela é uma paciente que teve uma perda auditiva quando ela tinha uns 18 anos. Ela já tinha adquirido linguagem, teve a perda auditiva, ficou com surdez profunda, e a prótese auditiva já não estava mais funcionando para ela. E aí ela foi contando toda essa história de lidar com a prótese auditiva até ela ter o implante coclear, que foi esse ano. E é muito legal, assim, o tipo de engajamento que ela tem com os pacientes, o tipo de engajamento que ela tem com os médicos. Ela apresenta na Sociedade Brasileira de Otorrino, ela está em todos os eventos de fonoaudiologia. Ela virou, assim, um super case de sucesso e, por causa da determinação dela e por causa da responsabilidade dela em criar um veículo que transmitisse responsabilidade, transmitisse identificação. E era isso que estavam falando também, a Cris, aquela blogueira australiana. Ela é toda bonita, ela é toda da moda, então ela chama atenção. Ela sabe que ela tem uma responsabilidade e ela tem uma coisa que chama atenção nela mesmo, que é muito legal. É esse site, o Crônicas da Surdez. Até hoje ela está contando, ela já tem 2 livros. Foi premiada numa feira em Munique, que é um dos maiores polos editoriais do mundo. Então, o trabalho dela é muito legal. Então, eu deixei essa frase aqui, que uma informação honesta e relevante tem fonte, nome e sobrenome. Uma fonte, ela não vem do nada, ela não vem de uma capa de revista simplesmente. Uma fonte precisa ter um autor, uma publicação, uma universidade por trás, ou um centro de pesquisa, que seja, mas ela precisa ser uma fonte confiável, porque vocês estão passando essa mensagem hoje para 30 visualizações que são suas. Amanhã podem ser 50 mil pessoas, 100 mil pessoas que estão olhando o que você está fazendo e que estão confiando, às vezes, muito mais em você do que no médico. Estão confiando muito mais... Você virou o papel da mãe que referenciava Biotônico Fontoura. Agora não é mais a mãe dele, agora é a blogueira que está falando para o paciente que ele está confiando e se identificando. Então, assim, é só para reforçar mesmo essa questão da responsabilidade. Pode passar? Eu deixei meu contato aqui, a Natália com th@empreendesaude.com.br. Podem me mandar e-mail, fiquem à vontade. E eu espero poder ajudar vocês. Eu tenho alguns materiais também de editoria, de calendário, essas coisas. Se vocês precisarem, fica à vontade. Posso demorar um pouquinho, mas eu juro que eu respondo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.